Assembleia Municipal de Macedo de Cavaleiros. Não está. Boa tarde a todos. Eu começo por chamar para a mesa a primeira secretária, Lara. E o segundo secretário, Lourenço. Cumprem a igualdade de género, como veem. Senhor Presidente da Câmara, senhores vereadores, senhores deputados, ou senhores jovens deputados, em primeiro lugar, senhores deputados municipais, senhores presidentes de junta, entidades civis, religiosas, se houver aqui, e militares também parece que não há, excelentíssimo público, saúdo-vos a todos nesta primeira reunião, que eu costumo dizer sempre que é histórica, para lá de ser no 25 de Abril, é a primeira reunião da Assembleia Municipal Jovem. E uma saudação muito especial para a senhora professora Noélia, que nos vê neste momento da Suécia. Ela é a tutora também deste projeto. Senhores professores, que também fazem parte desta Assembleia. A todos, cumprimento. A nossa ordem de trabalhos, a agenda tem o registro de presenças, que espero que esteja tudo em conformidade, a eleição dos primeiros secretários, como veem já estão aqui, foram eleitos na escola, onde a mesa esteve presente, e depois o outro ponto, o conhecimento, nos termos do número 2 do artigo 5º do regimento da Assembleia Municipal Jovem, dos porta-vozes dos 3 anos. Vasco Fernandes e Raquel Gonçalves são porta-vozes do 7º ano. Francisco Vilafranca e Beatriz Santos são porta-vozes do 8º ano. Maria da Hotel e Telma Vilarinho são porta-vozes do 9º ano. Está este esclarecimento feito. Eu agora volto atrás um bocadinho e pergunto se há alguém do público que queira intervir. Não há? E então, a intervenção dos senhores deputados, isto na ordem do dia, há uma senhora professora que... Não, ele ia intervir no segundo ponto, que era o primeiro. Está bem? Faz favor, diz. Vamos por aqui em cima. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal e ilustres membros da mesa, excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal e senhores vereadores, excelentíssimos senhores deputados, presidentes de junta de freguesia e jovens deputados, ilustres convidados, público presente, comunicação social e todos os que nos ouvem através da rádio Onda Livre Macedense. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os nossos alunos aqui presentes, porque, de facto, aquilo que eles vão falar, eles têm 3 temas, vão falar essencialmente sobre solidariedade, a liberdade e a ideia de que todos, mas todos, podem ser chamados a participar na vida pública e política. Pronto, eu sou professora de História no agrupamento de escolas de Macedo de Cavaleiros e venho falar um bocadinho, sem vos querer chatear muito, sobre
o 25 de Abril e sobre a forma como o 25 de Abril mudou, de facto, as nossas vidas. O 25 de Abril emergiu primeiro como um golpe militar, como eles sabem, os que já estudaram, e um golpe militar que acabou por não ser nem violento, nem sangrento, o que tornou da nossa revolução um momento ímpar na história da Europa e do mundo. Porque, de facto, nós somos praticamente o único país a fazer uma revolução sem matar ninguém, com uma pequena exceção, mas que não foram os militares que foram responsáveis por isso. Essa pequena revolução levou, de facto, à rua milhares e milhares e milhares e milhares de portugueses, porque todos sentiram que era a hora de se tornarem livres, era a hora de serem ouvidos, era a hora, de facto, de passarem eles a comandar um bocadinho aquilo que o país, ou aquilo que queriam para o país. E queriam para o país, de facto, um regime livre, um regime participativo e um regime onde todos, independentemente de serem ricos, pobres, muito cultos ou analfabetos, todos eles tivessem um voto a dizer. E isto é o último ponto, ou aquele que se calhar no início também foi mais caro, paralelamente à liberdade e à igualdade. Portanto, as pessoas sentirem-se iguais e livres para participarem. E, de facto, é essa a maravilha do voto, não é? O voto direto, secreto e universal é, de facto, maravilhoso. É a possibilidade de cada um de nós expressar a sua vontade, dizer o que é que quer, seja para a sua região, seja para o seu país, e, com isso, contribuir para a construção de um verdadeiro Estado democrático, que é isso que nós, de facto, defendemos. Isto leva-me aqui agora um bocadinho assim. Para mim, talvez como professora, de facto, aquilo que a democracia me trouxe de mais importante foi a liberdade, mas foi, se calhar, acima de tudo, o acesso à escola. É verdade que eu já andava na escola, no 25 de Abril, miudita ainda, na escola primária, primeira ou segunda classe, não sei muito bem, mas do que é que eu me lembro? Lembro-me que o ir para a escola foi difícil, mas depois, a partir de pouco tempo, eu adorava ir à escola. Lembro-me de chorar copiosamente porque não pude sair de casa e não podia ir à escola. Quando às vezes eu digo isto aos meus alunos, eles dizem: "Oh, professora, a sério, a professora gostava de ir à escola." Eu adorava ir à escola e posso dizer que tudo aquilo que eu sou, devo à escola. Foi a escola que me formou, foi a escola que me possibilitou um leque tão variado de conhecimentos que, de facto, esses conhecimentos adquiridos com espírito crítico, com a comparação, com a possibilidade de agora tenho esta ideia, mas se calhar vou ouvir outras pessoas e depois vou ter outra ideia. Esses conhecimentos, de facto, fizeram de mim a pessoa que eu sou e eu sinto-me livre para escolher. Não me sinto amarrada a ideologias deterministas, se quiserem. Sinto-me livre para escolher, sinto-me livre para pensar pela minha cabeça e acho que é isso que eu tento transmitir aos meus alunos. Muitas vezes, retirando aquela ideia de que o homem é o homem e a sua circunstância, como é lógico, nós somos fruto da nossa história, mas aí assim, acho que sempre tentei transmitir liberdade de pensamento, o facto de eles pensarem pela sua cabeça, apresentar-lhe os factos, mas depois decidirem a liberdade. E eu acho que isso é a escola que nos traz. São os excelentes professores com os quais nós lidamos e com os quais eles lidam, está bem? Eu lembro muito carinhosamente de alguns dos meus professores que me marcaram para a vida, que me guiaram no sentido de perceber o que é bom e o que não é bom, o que é que eu posso, como é que eu posso respeitar os outros, como é que eu posso contribuir para a minha sociedade, como é que eu posso tornar este mundo melhor. E isso, é lógico que aprendi em casa, mas também aprendi na escola e muito. Eu gostava muito que, eu digo sempre aos meus alunos, se às vezes nos lembrarmos de um professor no final do nosso ensino universitário ou na nossa vida, já é fantástico, está bem? E não se esqueçam que os professores também não se esquecem dos alunos. Frequentemente,
encontro alunos que foram meus alunos há 20 anos, ou não sei o quê, e eles dizem, a professora ainda se lembra do meu nome? Eu disse, lembro-me do seu nome, lembro-me das suas características, das suas capacidades, porque, de facto, ver crescer os jovens, ver adquiri-los bons valores, os valores da democracia, é, de facto, fantástico. E, portanto, tanto eles muitas vezes se lembram de nós, como nós nos lembramos deles, ao contrário, se calhar, do que muitas vezes pensam. António Barreto, eu não sei se conhecem, mas é um transmontano de Vila Real, também um sociólogo e um homem que estudou muito depois do 25 de Abril, portanto, a evolução da nossa sociedade. E ele disse uma coisa uma vez numa longa entrevista a um jornal semanal, que não acreditava muito nas pessoas que tinham aprendido a ler há pouco tempo. E também não acreditava, de facto, nas sociedades em que a leitura era uma coisa recente. Ou seja, se quiserem, no fundo, estava aqui a avaliar criticamente, se calhar, a nossa chegada à democracia e a nossa chegada à abertura da escola como uma condição universal a todos os jovens, tanto aos rapazes como às raparigas, o que não acontecia antes do 25 de Abril, mas ele estava a querer também aqui ferir um bocadinho a classe política, no sentido em que, se calhar um bocadinho pelos tiques de pessoa privilegiada e que antes do 25 de Abril, portanto, já era originário de uma família rica, que tinham acesso ao ensino, à cultura, que viajava ao estrangeiro, etc. Mas descontando tudo isso, eu acho que ele também estava aqui um bocadinho a atacar a classe política no sentido de dizer que, bom, se calhar estes políticos também aprenderam a ler há pouco tempo e não são muito confiáveis. Eu digo que não concordo com isso, e a maior parte de todas as pessoas que estão aqui ou eram crianças no 25 de Abril, alguns já mais adultos, e pronto, e vocês que são uma geração que já nasceu, sei lá há quantos anos, quase 40, à volta disso, 30 e muitos 40 anos depois de 25 de Abril, não é? E, portanto, não concordo muito nisto. Porquê? Porque muitas vezes os povos têm uma capacidade extraordinária de se reinventarem. Eu acho que nós, portugueses, temos de facto essa capacidade extraordinária. E deixem-me falar um bocadinho sobre a nossa região e sobre Trás-os-Montes. Eu acho que nós somos uma região, como diz a Agostina Bessa Luís, que, na minha modesta opinião, foi a pessoa que melhor escreveu neste país no século XX, e ela diz que os transmontanos são o mais indomável dos povos portugueses. Ou seja, de facto, temos aqui uma garra e aqui uma capacidade de lutar, trabalhar, desenvolver, inovar, que, apesar de estarmos aqui em cima, apesar de estarmos aqui neste canto, sempre nos permitiu acompanhar a evolução e aquilo que de mais avançado existia. Eu não sei se vocês conhecem o Romeu, conhecem com certeza, o museu que havia no Romeu, o Sr. Menezes, não sei qual deles, mas, por exemplo, ele em 1905 importou um Ford T, portanto, que estava a ser recentemente produzido nos Estados Unidos, e ele tinha todas as inovações técnicas e aquilo que mais avançado existia para a agricultura, ou seja, de facto, nós nunca fomos uma região fechada, mas pelo contrário, sempre fomos uma região aberta, e não quero fazer dos transmontanos, de facto, até porque eu não nasci aqui, mas sou devido às minhas gerações anteriores, não quero fazer de nós um povo providencial, mas de facto acho que sempre tivemos uma capacidade enorme de lutar contra as injustiças e de tentar tornar de facto a vida de todos melhor. Pronto. Não vos vou amassar mais, só vos vou dizer que de facto a educação é primordial, nunca desistam da escola. A escola é de facto a ferramenta que nós mais necessitamos para lutar contra a ignorância e para lutar contra a subserviência, que é um grande mal, está bem?
Portanto, não desistam, tenham confiança e sei que vocês vão fazer coisas maravilhosas com a vossa vida e no futuro. Pronto, não me vou alongar mais, vou só dizer que... Deixem-me só aqui encontrar aqui a minha... Deixem-me ver. Não, está aqui atrás. Pronto, vou só dizer-vos que agora vou dar a palavra aos alunos, portanto, aos representantes da escola, que foram eleitos para falar precisamente sobre os temas, portanto, da solidariedade, da igualdade e da liberdade, 7º, 8º e 9º ano. Devo dizer que os textos foram redigidos por eles e tiveram toda a liberdade para escrever aquilo que entenderam, falar, e, portanto, espero que gostem e espero que sintam que eles estão completamente comprometidos com as causas de Abril. Portanto, a liberdade, a igualdade, a solidariedade, a democracia. Obrigada a todos. Sr. Presidente, quer comentar? Quer dizer alguma coisa sobre isto? Fica para o fim. Ok, muito obrigado. Então vamos à ordem do dia. Vamos fazer aqui uma votação, que é a votação do logotipo da Assembleia Municipal Jovem. Já todos conhecem? Está aqui nas minhas costas. E eu pergunto, porque isto é de braço no ar, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e já agora por aclamação. Acho que as letras de Macedo Cavaleiros não se conseguem ler no filho, não se conseguem ler, tem que aumentar mais. É preferível que se coloquem de lado. Ok. Macedo de Cavaleiros, porque senão ninguém consegue ler o que está no filho. Só se lê Então, vamos aprovar com esta ressalva. Eu, por acaso, nem reparei nisso. Muito obrigado. E agora passava a palavra ao Sr. Professor Marco. Ora, muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Excelentíssima Mesa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssimos Senhores e Senhores Presidentes de Junta, não sei se estão presentes, caros deputados de Comunicação Social, Excelentíssimo Diretor do Agrupamento de Escolas de Macedo Cavaleiros, público aqui presente. Reza a lenda familiar que no dia 19 de abril de 1974 eu estava ao colo do meu pai quando ouvi a seguinte conversa: amigo Silva, daqui a uns dias alguma coisa vai acontecer. Portanto, eu sou daquelas pessoas que sei perfeitamente onde é que estava no 25 de abril de 74 e sabia o que é que ia acontecer. Pessoalmente não me lembro de mais nada, mas destes pormenores reza a lenda familiar que eu estava lá. Sendo eu de Vila Nova de Famalicão, o senhor meu pai, durante a minha adolescência, contou-me muitos pormenores do 25 de Abril, do 25 de Novembro, do assalto à sede do PCP em Vila Nova de Famalicão, e sempre me falou sobre como é que a liberdade se ganhou, como é que nasceu a democracia e sobre as responsabilidades que tem que se ter para a manter. Para mim, pessoalmente, o 25 de Abril foi o início de cumprir de um documento que muitas vezes está esquecido, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos quais eu destaco o artigo 26. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos o correspondente ao ensino básico. O ensino básico é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso ao ensino superior deve ser aberto a todos em plena igualdade em função do mérito. A educação deve visar e expandir a plena personalidade humana e reforçar os direitos do homem e das liberdades fundamentais.
favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações, todos os povos, raciais ou religiosos, bem como desenvolver o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. No artigo 3, os pais pertencem à prioridade do direito de escolher o género da educação para dar aos filhos. Portanto, perante isto e perante o nosso projeto educativo aqui em Macedo Cavaleiros, do quais eu destacava o assegurar a educação inclusiva e equitativa da qualidade. A educação de qualidade promove criatividade e conhecimento, assegura a aquisição de competências básicas em alfabetização, em matemática, bem como competências analíticas e para resolver problemas de níveis pessoais, interpessoais e sociais. Deve permitir aos cidadãos levar vidas saudáveis e plenas, tomar decisões conscientes e responder a desafios locais e globais, tal como este é um destes desafios. Portanto, deixo aqui o desafio para este e para outros 25 de abril. Vamos todos cumprir a Declaração dos Direitos Humanos, vamos todos unir esforços e caminhar juntos. 25 de abril sempre, fascismo nunca mais. Obrigado, Sr. Professor. Tem a palavra para nos falar de solidariedade o Vasco Fernandes e a Raquel Gonçalves. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e ilustres membros da mesa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e Srs. Vereadores, Excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, caros colegas e jovens deputados, ilustres convidados, público presente, comunicação social e todos os que nos veem e ouvem através da Rádio e TV Onda Livre. Hoje celebramos mais um aniversário do 25 de Abril, um monumento histórico que marcou o início de uma nova era em Portugal. Esta data simboliza a luta pela liberdade, pela democracia e pela justiça social, valores que são fundamentais para o nosso país. O descontentamento face à falta de mudanças políticas, o impasse na resolução da questão colonial, a falta de liberdade e as dificuldades económicas que o país atravessa foram as principais razões que levaram um grupo de militares das Forças Armadas a revoltarem-se contra o regime. Ao som da canção Grândola Vila Morena, na madrugada de 25 de abril de 1974, dá-se o golpe de Estado que põe fim ao regime do Estado Novo. A queda da ditadura potenciou uma explosão de lutas sociais e um crescimento do número de associações e instituições de solidariedade social, e emergiram ainda outras formas de associativismo. Foi graças ao 25 de Abril que se pôde concretizar o desejo do país, aderir ao projeto democrático europeu e de vencer o atraso a que esteve condenado, edificando um país solidário, com instituições democráticas sólidas e um Estado social, assente na solidariedade como princípio regulador, contribuindo para uma sociedade justa e igualitária. Solidariedade advém etimologicamente do latim solidos, que significa sólido e consistente. Do adjetivo deriva o nome solum, que significa fundamento e apoio, também aos verbos solidar, equivalente a consolidar, segurar, fazer sólido e solidescer, fazer sólido, consolidar-se. Neste sentido, celebrar Abril é celebrar não só a liberdade, mas também a união e a solidariedade. As grandes conquistas históricas são indissociáveis do coletivo, um coletivo personificado nos militares de Abril, sempre merecedores da nossa gratidão renovada. Esse é o exemplo que devemos transportar para as novas gerações. A todos cabe combater o individualismo e o isolamento e valorizar o legado herdado. Vivemos, como todos sabem, tempos muito conturbados, instáveis, difíceis e desafiantes. Mas o 25 de Abril ensinou-nos que as inevitabilidades, os medos ou os fatalismos podem ser vencidos pela crença, pela resiliência, pela esperança, pela união e solidariedade, pela coragem e pela força, características que sempre definiram a alma de ser português. Este é um momento para celebrar a nossa história, mas também de olhar para o futuro. Um futuro que só será possível com a nossa união e com a nossa solidariedade. Vamos continuar a trabalhar,
juntos, para construir um Portugal melhor para todos. Calma. Para finalizar, perdoem-nos o atrevimento, deixamos aqui um poema de Manuel Alegre, letra para um hino porque nos ensina o valor da liberdade e porque nos dá asas à liberdade. Letra para um hino. É possível falar sem um nó na garganta. É possível amar sem que venham proibir. É possível correr sem que seja fugir. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo, canta. É possível andar sem olhar para o chão. É possível viver sem que seja de rastos. Os teus olhos nasceram para olhar os astros. Se te apetece dizer não, grita comigo, não. É possível viver de outro modo. É possível transformar em arma a tua mão. É possível o amor, é possível o pão. É possível viver de pé. Não te deixes murchar. Não deixes que te domem. É possível viver sem fingir que se vive. É possível ser homem. É possível ser livre. 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 Obrigado, Raquel. Obrigado, Raquel. Obrigado, Vasco, por este momento tão bonito. E então agora, para nos falar de igualdade, temos o Francisco e a Beatriz. A Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal de Macedo de Cavaleiros, ilustres membros de mesa, a Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e Srs. Vereadores, a Excelentíssimos Srs. Deputados, Presidentes da Junta de Freguesia e Jovens Deputados, Presidentes, ilustres convidados, público presente, comunicação social e todos que nos ouvem através da Rádio Onda Livre Macedense. O 25 de Abril é um dos momentos mais marcantes da história de Portugal. Como tal, é importante perceber as diferentes conquistas que a Revolução dos Cravos nos deu. Hoje, não nos imaginamos a viver com imposições, com restrições, com um pensamento manipulado, sem liberdade de expressão, sem igualdade. Perceber o passado e os seus problemas é fundamental para não incorrer nos mesmos erros. Abril. Deu-nos a possibilidade de escolher, de decidir, de opinar. Mas tem que nos dar também o dever e o direito a respeitar e a ser respeitado, em qualquer lado e em qualquer situação. Seja homem, seja mulher, crente ou ateu, não temos cor, não temos raça, não temos credo. Somos cidadãos dignos e merecedores de igualdade e equidade. A igualdade e a não-discriminação são princípios fundamentais. São direitos humanos. Toda a pessoa, sem distinção, tem o direito a desfrutar de todos os direitos, incluindo de ser tratada de forma igualitária pela lei e o direito à proteção contra a discriminação. Este fundamento é, simultaneamente, uma obrigação que transcende a cultura, a tradição, a religião. Como jovens conscientes e porque a discriminação fere o âmago da essência humana, rejeitamos qualquer tipo de discriminação, de desigualdade, de injustiça. Queremos, porque só assim poderemos progredir para uma sociedade mais justa, qualquer tipo de discriminação, de desigualdade, de injustiça. Queremos, porque só assim poderemos progredir para uma sociedade mais justa, ajudar a construir uma sociedade plena de direitos, que promova o acesso de todos, em plena igualdade. Compreender a diversidade com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 é considerá-lo aspecto supremo de qualquer tipo de vida social. Não existe sociedade onde não existe a diversidade. Logo, aceitar a diversidade é aceitar a igualdade em direitos e deveres em dignidade. Uma sociedade justa é aquela que valoriza as diferenças e se enriquece com elas, promovendo igualdade de direitos e assumindo que todos somos iguais na diferença. Olhar com os olhos de hoje e tentar perceber o que foi o passado faz-nos a nós jovens entender o valor do respeito pela dignidade e pela pessoa humana dos seus direitos e continuar a lutar em prol de um avanço cultural e civilizacional e acreditar que só somos iguais quando somos livres quando somos iguais.
Viva Portugal, viva o 25 de Abril. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, ilustres membros da mesa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e Srs. Vereadores, Excelentíssimos Srs. Deputados, Presidentes de Junta de Freguesia e Jovens Deputados, ilustres convidados, público presente, comunicação social e todos os que nos ouvem através da Rádio Onda Livre Macetense. Assinala-se hoje o dia que virou a história do país, de pequenas e grandes vilas e cidades, e de todos nós aqui presentes. Porque hoje celebramos a maior conquista dos portugueses, a liberdade de Abril. Quero enfatizar aqui um dos aspectos para mim mais significativos, a igualdade de género. Este é um tema com o qual todos estamos familiarizados, mas será que efetivamente existe? Num tempo em que as mulheres são independentes, podem conduzir, trabalhar e viajar sozinhas, haverá igualdade? A resposta é simples. Em meu entender, não. Ainda há muito caminho a percorrer. Apesar disso, há passos positivos nessa direção. Hoje, 54% dos matriculados no ensino superior são mulheres. No entanto, as mulheres possuem 43% dos cargos de chefia na administração pública, o que representa um grande avanço em relação ao passado, mas ainda aquém da igualdade. Passando agora à política. Em Portugal, nunca houve uma Presidente da República, apenas uma Primeira-Ministra, Maria de Lourdes Pintasilgo, no 5º Governo Constitucional. Hoje, talvez por imposição das cotas, há diversas ministras, secretárias de Estado, etc. No entanto, note-se que dos 308 municípios portugueses, apenas 69 dos seus presidentes são mulheres. Ao nível do poder local, e concretamente no nosso distrito, dos 12 concelhos, apenas 2 deles são presididos por mulheres. Já no nosso concelho, das suas 30 freguesias, somente 6 delas são lideradas por mulheres. Dos 6 vereadores do nosso concelho, apenas 2 são mulheres. Tendo em conta todos estes fatores, deixo-vos a seguinte pergunta. Será que as mulheres são menos capazes, menos preparadas para os grandes cargos do que os homens? Atrevo-me desde já a responder. Não. A liberdade, a igualdade e os valores de Abril permitiram que, ao longo destes anos, todos tomassem consciência que não é o género que dita capacidades, valores e competências. Ser homem ou mulher não é determinante e tem que deixar de ser uma condicionante. Ao que parece, o ciclo de mudança já se iniciou. Vejamos o nosso exemplo. A nossa Assembleia Municipal Jovem é constituída maioritariamente por raparigas. A nossa geração já confia mais nas mulheres para o representar, o que nos deixa muito encorajados para o futuro. E, por outro lado, permite-nos concluir que as mulheres reivindigam a si o que por direito e mérito lhes pertence. Folgo em concluir que estamos no caminho certo que Abril abriu. Pela igualdade, viva a liberdade! Obrigado, Beatriz. Obrigado, Francisco. Tem a palavra agora para nos falar de liberdade a Maria Doutel e a Telma Vilarinho. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e ilustres membros da mesa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e Sr. Vereadores, Excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, caros colegas jovens deputados, ilustres convidados, público presente, comunicação social e todos os que nos veem e ouvem através da Rádio TV Onda Livre. A liberdade assume grande variedade de sentidos, sendo difícil atribuir um significado consensual. Este conceito leva-nos para várias formas de liberdade, de pensamento, opinião, expressão religiosa. Nos tempos modernos, este conceito é entendido como a liberdade de expressar livremente o seu ponto de vista dentro da sociedade, sem restrições opressivas, onde as nossas escolhas são aceites. Todos temos os mesmos direitos e é por isso que a nossa liberdade acaba quando começa a do outro. Para um país funcionar são necessárias leis e algumas restrições, mas todos temos o direito de expressar a nossa opinião em liberdade. Portugal, que já viveu num clima ditatorial, onde os portugueses se viram oprimidos, sem direitos, sujeitos à censura e onde as eleições não eram democráticas, livres e justas, encontra-se atualmente numa situação de liberdade e diversidade ideológica.
Tudo isto foi possível graças aos corajosos militares portugueses que foram resilientes e resistentes e conseguiram acabar com a situação de opressão em que se encontravam, proporcionando a todos nós um Portugal livre, sem medo. Para nós jovens de hoje em dia, é difícil compreender o conceito de liberdade e por vezes perceber o que isso envolve. Quanto mais distantes estamos do passado, mais a memória coletiva tem tendência a ir desvanecendo. O que pode ser a liberdade para quem só conheceu o país livre? O que significa realmente a democracia para quem nunca viveu numa ditadura? Queremos manter vivos e não deixar cair os valores de Abril? Juntos continuaremos a lutar por um Portugal melhor. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril! Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, ilustres membros da mesa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e Srs. Vereadores, Excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, Excelentíssimos Srs. Presidentes da Junta de Freguesia, caros colegas jovens deputados, ilustres convidados, público presente, comunicação social e todos os que nos veem e ouvem através da rádio e TV Onda Livre. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Citando as palavras de Sofia de Melo Bryan Anderson, é esta a madrugada em que nós nascemos, a madrugada em que, pela determinação e pela coragem dos capitães de Abril, o nosso país saiu de uma ditadura e abriu portas para que hoje possamos estar aqui, em liberdade, a manifestar o nosso pensar, o nosso sentir. Dias como este, em que comemoramos o 25 de Abril, são de valorizar. Ajuda-nos a nós, jovens, a perceber a importância de mantermos uma sociedade livre e democrática, pois só compreendendo o nosso passado, as lutas e todos os sacrifícios realizados pelos nossos pais e avós, podemos efetivamente valorizar o privilégio que os temos em viver num Portugal livre e justo, onde podemos manifestar as nossas opiniões e fazer as nossas escolhas de vida, seja a nível político, cultural ou ideológico, sem medo de represálias. Foi Abril de 74 que nos garantiu liberdade. Foi este Abril que nos trouxe liberdade para viver mais dignamente, com acesso a cuidados de saúde e uma educação com resposta para todos. 49 anos depois deste histórico e inesquecível Abril, cabe-nos a nós, jovens, a tarefa de honrar as conquistas do passado e de continuar a lutar pela defesa da democracia, da liberdade, do respeito e da dignidade. Hoje comemora-se o dia mais bonito da nossa história. O Dia da Liberdade, um dia que marca o fim da opressão e a entrada de Portugal numa democracia. Somos jovens e estamos longe, muito longe, porque nascemos em liberdade, saber o sentir de quem se viu privado de tão grande bem. Por isso, aqui estamos, para que os valores de Abril se mantenham vivos em cada um de nós. É tempo de nos voltarmos para o futuro, de participarmos ativa e empenhadamente na construção de um Portugal melhor. Viva Portugal! Viva Macedo Cavaleiros! Obrigado, Maria. Obrigado, Telma. Por este bocadinho. Obrigado a todos os que, mais uma vez, os que intervieram, por este momento tão bonito que nos proporcionaram. No terceiro ponto, vou dar a palavra aos representantes dos grupos da Assembleia Municipal, começando pelo António Vilafranca, Unidos por Macedo. Começo por cumprimentar o Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, restante mesa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, um cumprimento especial aos novos jovens deputados, comunicação social, público em geral, boa tarde. 49 anos depois do 25 de Abril, podemos dizer que somos, felizmente, uma geração privilegiada. Vivemos um tempo em que o acesso ao conhecimento está à distância de cliques. As viagens turísticas são-nos facilitadas pelos voos e alojamentos low cost. Temos os telemóveis que queremos, temos o acesso a roupa e calçado que os nossos pais e avós não tiveram, podemos nos divertir e conviver sem uma visível opressão. Existe um sem número de coisas cujo valor inestimável não creio que tenhamos capacidade de reconhecer. Mas
49 anos depois do 25 de Abril, podemos também dizer que somos, infelizmente, uma geração enrascada e não desenrascada. E por isso deveremos estar em alerta. Por termos tudo de forma acessível, não temos a percepção do quanto as coisas custam e do quão difícil é consegui-las. O facilitismo com que se acede e se obtém formação superior cria doutores impreparados, sem consciência do mercado e do mundo real. A forma como as coisas estão organizadas nesta sociedade democrática de Abril traz-nos uma geração academicamente dotada, mas desprotegida e desmotivada nos pilares da formação profissional, determinante para assegurar ofícios essenciais e assegurar oportunidades de emprego e fixação de população em territórios mais desprotegidos como os nossos. 49 anos depois do 25 de Abril, a nossa geração cimenta-se num país que não consegue incentivar o empreendedorismo entre os jovens. Pelo contrário, vai cimentando uma política de subsídio à dependência, incentivadora do laxismo, castradora de talentos e que maniata liberdades. O Estado assume um papel de pressão absurda sobre as empresas e as famílias, com uma carga fiscal manifestamente exagerada para aqueles que têm um rendimento médio neste país. Um Estado que, embora bata recordes na cobrança de impostos, parece cada vez menos capaz de assegurar umas forças armadas preparadas, uma justiça igualitária, um Serviço Nacional de Saúde ao nível que se exige, um sistema de ensino de respeito para com todos os intervenientes, serviços públicos motivados e rejuvenescidos, empresas públicas com gestores idóneos e verdadeiramente talhados para o serviço público. Um Estado que parece apenas funcionar na cobrança e controle apertado de prazos sobre os seus cidadãos. 49 anos depois do 25 de Abril, conseguimos conquistas progressistas, como a despenalização da interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas e tentativas de conquistas em relação à temática da eutanásia, mas um país cada vez mais centralizado em Lisboa ou no litoral, desincentivador da fixação de jovens e pessoas como nós no interior, nas nossas terras. 49 anos depois do 25 de Abril, assistimos a uma classe política impreparada que se alimenta do voto fácil, preenchida de gente incapaz que vai gravitando em volta dos partidos com a perspectiva única de desenrascar. Uma classe política que, pela sua incapacidade, permite o crescimento de populismos e extremismos, tanto à esquerda, utilizada para geringonças forma de governação, como à direita, onde a alternativa parece bem ensombrada. Os partidos políticos, indelevelmente pilares do sistema democrático, não há volta a dar. No entanto, a participação cívica não se esgota nos partidos. A candidatura Unidos por Macedo deu aqui na nossa terra, nas autárquicas de 2021, um exemplo de participação cívica. Veio enriquecer o debate político, trazer para a intervenção um conjunto de pessoas que nunca tinham sido candidatos em qualquer partido e que não serviam no sentido pouco democrático que se vive no interior dos partidos. Este movimento independente, muito embora condicionado por todo o processo formal inerente, trouxe ideias, tem uma representação parlamentar que quer manter como participativa, plural, colaborante e positiva. Mas 49 anos depois do 25 de Abril, estão os partidos, bem como os políticos que exercem cargos executivos, preparados para a crítica? Será que aceitam a opinião contrária? Será que não perseguem quem se manifesta contra? Será que não procuram a vingança relativamente àquela que não se aninham nas suas ideias? Será que esta democracia e os seus atores estão devidamente preparados? 49 anos depois do 25 de Abril, é bom que nós, jovens, saibamos o quão difícil é sobreviver nesta democracia. É bom que nós, jovens, cimentemos a ideia de que democracia e liberdade são valores demasiado valiosos, que não se esgotam exclusivamente num dia de 25 de Abril, nem num dia de 25 de Novembro, nem tão só num cravo ao peito. Democracia e liberdade são valores que se devem viver todos os dias, aceitando a diferença e acolhendo o que de bom as opiniões contrárias têm. Tentemos nós, jovens, fazer o que as gerações políticos anteriores não conseguiram praticar. Viva os jovens, viva os macedenses, viva a liberdade todos os dias. Obrigado, Tosé. Tem a palavra a deputada Daniela Rebelo, pelo CDS. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, respectiva mesa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, respectivos vereadores, Excelentíssimos jovens deputados, Excelentíssimos deputados, convidados, comunicação social e público. Democracia. Por mais histórias que ouça, por mais história que estude, não consigo imaginar-me antes do 25 de abril de 1974, pois não consigo imaginar como seria viver
sem todas as liberdades que já eram direitos adquiridos quando eu nasci. Também não consigo imaginar-vos, vocês jovens deputados, sem o privilégio de poderem partilhar publicamente as vossas opiniões, as vossas reflexões, bem como partilharem os vossos descontentamentos. Aqui, hoje, logo em casa, amanhã na escola, sem medos nem opressões. Assim como muitos aqui presentes, uma vez que não vivenciei a data, para mim o 25 de Abril é representado por uma história pessoal. O meu pai foi combatente na Guerra do Ultramar durante 8 anos e 8 meses, enquanto fuzileiro especial. Regressou a Portugal para casar em fevereiro de 1984 e quase não chegou a tempo. Consequentemente, os meus pais quase casaram por procuração. E essa possibilidade foi algo que tive dificuldade em compreender durante quase toda a minha infância. Casar à distância, representados por outros. Foi mais difícil compreender que era normal e frequente. Os meus pais foram 2 entre milhares que se sacrificaram ao serviço do país. Contribuamos, cada um de nós, com o nosso sacrifício para que nossa história, o nosso passado, nunca tenha sido em vão. Vocês, enquanto jovens deputados da Assembleia Municipal Jovem, de hoje em diante, representam todos os jovens do nosso concelho. E como os direitos são indissociáveis de responsabilidades, é em vocês que depositamos as nossas maiores e melhores expectativas que devolvam à política a genuinidade da causa pública em detrimento da causa própria. Que devolvam à política o respeito pelo próximo. Que devolvam à política os mais autênticos princípios da democracia, liberdade, igualdade e Estado de Direito. Este legado que nós, deputados municipais, temos a obrigação de vos transmitir e que vocês, com toda a excelência, executarão. Viva ao futuro de Macedo Cavaleiros! Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Rodrigues, pelo PSD. Sr. Presidente da Mesa, cumprimentá-lo assim, na sua pessoa, tão bem coadjuvado que está hoje, cumprimentar quem o acompanha, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, todo o Executivo, colaboradores e funcionários do município, cumprimentar os Srs. Deputados Municipais e Srs. Presidentes de Junta que se encontram presentes, cumprimentar o público presente e todos os macedenses que nos acompanham através da Rádio Onda Livre. Sr. Presidente, permita-me que dirija uma primeira palavra a este grupo de jovens, que muito me deixa feliz ver aqui tanta cara nova, tanta gente com vontade de trabalhar para a democracia, e o 25 de Abril é precisamente isso, é essa vontade que nós, cada um de nós tem que ter diariamente de trabalhar para a democracia, porque a democracia não é algo que esteja construído como um todo, algo que esteja completo, é sim algo que tem que ser construído todos os dias, que tem que ser completado, pecinha a pecinha, e todos e cada um de nós é uma dessas peças do puzzle, e portanto cumprimentar-vos e agradecer a vossa participação, o vosso empenho, o vosso interesse. Dizer-vos que a Assembleia Municipal tem certamente as portas abertas para vos receber. Também, e ainda neste ponto, Sr. Presidente, deixar aqui uma nota pública do mérito que esta iniciativa da Assembleia Municipal Jovem tem e agradecer à sua pessoa pelo empenho que tem colocado nesta iniciativa, que penso que honra todos os macedenses. Depois, e porque já muito aqui se falou sobre o 25 de Abril, sobre os valores de Abril, sobre o que foi conseguido, permitam-me destoar um pouco, fugir à norma do que seria o dia e falar um pouco daquilo que é o Abril que não foi conseguido. O Abril que ainda está por concretizar. E que está por concretizar até, diria eu, em cada um de vocês que aqui estão, em mim mesmo, em muitos dos jovens macedenses que nos acompanham a partir de casa. Não podemos falar de Abril sem falar de liberdade. E não podemos falar de liberdade sem mencionar a liberdade que cada jovem tem de construir um projeto de vida onde bem entender fazê-lo. E eu não dou como seguro, olhando para cada um de vocês, olhando para mim, que tenhamos a liberdade de poder fazer em Macedo Cavaleiros. Não sei se essa liberdade está assim tão garantida. E isto já penso eu,
que se deverá uma falta de aposta no desenvolvimento económico por parte do Executivo Municipal, pensando também no que era prática no antigo regime, que hoje celebramos a queda há 49 anos, muitas vezes apadrinhavam-se os empresários e as empresas amigas do poder, ao invés de pensar no desenvolvimento social e económico como um todo, e esperemos que não seja o caso e que, se for, que ainda vamos a tempo de melhorar. Depois, deixar-vos uma nota de 3 coisas que eu entendo ser fundamentais aqui, em Macedo, e até referindo-me ao Sr. Presidente da Câmara, mais em concreto, 3 pontos fundamentais neste 25 de Abril referir: transparência, justiça, desenvolvimento. Transparência naquilo que têm sido os procedimentos concursais e de recrutamento do município. Justiça naquilo que têm sido e deverão melhorar as formas de atribuição de apoios e de verbas às juntas de freguesia. E desenvolvimento, porventura, a promessa e a concretização mais importante que o Abril nos trouxe: desenvolvimento, e que infelizmente também não tem sido uma prioridade para este Executivo. Ficamos com as obras, é verdade que se fazem, ficamos com o betão, é verdade que cá está, mas onde estão as pessoas? Para onde vão os jovens macedenses? E, portanto, deixar este desafio a todos, Assembleia, Câmara, macedenses em geral, trabalhamos todos mais para que, de facto, Abril se possa cumprir e se possa cumprir em todas estas vertentes. Viva o 25 de Abril, viva Portugal, viva os jovens e a liberdade, viva Macedo Cavaleiros. Obrigado, Sr. Deputado. Pelo PS tem a palavra a deputada Sandra Matos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e Srs. Secretários, Excelentíssimo Sr. Presidente de Câmara e respectivos vereadores, caríssimos deputados municipais e caríssimos deputados da Assembleia Municipal Jovem, estimado público e comunicação social. Celebramos hoje 49 anos de liberdade. Parece muito tempo, mas é tão recente. Vivia-se um período de opressão, onde dominava o medo, a pobreza, a ditadura, a injustiça socioeconómica e também a enorme desigualdade de género. É assustador relembrar o papel das mulheres nessa época, tratadas como seres inferiores e com direitos limitados. A Revolução de 25 de Abril foi o início da ruptura com essa realidade. No entanto, e apesar do papel preponderante na luta contra a desigualdade de género, já muito de substancialmente foi conseguido, mas ainda há muito por fazer. Que tudo o que foi conquistado com esforço das gerações de 25 de Abril continua a ser defendido pelas gerações futuras. Encontrem, no exemplo dos jovens que lutaram neste dia, uma inspiração para que saibam dar continuidade a este legado, ajudando a tornar o nosso país ainda mais justo, solidário e democrático. Jovens deputados municipais, que a vossa presença nesta Assembleia seja um estímulo para a participação cívica e política, respeitando sempre as diversas opiniões, a liberdade de expressão de cada um, que apesar de muito ser evoluído neste sentido, ainda é muitas vezes condicionada por várias pressões sociais. Que a Revolução de Abril seja uma constante na vossa vida e nunca se esqueçam de se aceitarem tal como vocês são. Viva o 25 de Abril! Viva os deputados municipais! Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra. Bom, muito boa tarde a todos. Sr. Presidente da Assembleia, os meus cumprimentos solenes, à restante mesa, aos jovens secretários, aos vereadores do Executivo, aos vereadores sem pelouro, os deputados municipais, os deputados municipais jovens, os seus professores, o Sr. Presidente do agrupamento de escolas, também aqui presente, e nele já cumprimentei todos os professores,
todas as entidades aqui presentes e, obviamente, os presidentes de junta, além dos elementos que connosco colaboram, chefes de divisão e diretores de departamento aqui presentes, para eles também os meus cumprimentos especiais. À Onda Livre, pelo trabalho excelente que está a fazer, restantes repórteres e aos ouvintes que estão em casa a ouvir-nos. Dizer-vos que este é um momento solene e nobre, porque de facto se está a fazer 25 de Abril. Termos aqui a Assembleia Municipal Jovem, com discursos tão bonitos como aqui foram proferidos, mas que infelizmente foram manchados com discursos políticos que hoje não teriam aqui lugar, que nem sequer são verdadeiros, tenho muita pena que assim seja. Porque hoje o momento era vosso, hoje era o vosso momento, não era um momento de fazer discursos políticos de ódio e de maus perdedores e mais, de pessoas que não viveram em ditadura. Deviam respeitar pessoas que viveram em ditadura. Porque há pessoas nos partidos da oposição a apelidar-me de Salazar. Não sabem quem foi Salazar, de certeza. Porque é assim, uma pessoa como eu, que tem um percurso longo, um percurso respeitável, um percurso profissional e dedicado à sociedade sempre com cargos, inclusive é dirigente associativo, desde o meu tempo de estudante até hoje, sempre com dedicação à causa pública. Fico muito triste que pessoas não saibam o que é a liberdade. Por isso vos digo, meus amigos, a liberdade é vocês aproveitarem tudo o que os vossos professores vos transmitem, de bons princípios, de saber estar em sociedade, de saber respeitar o espaço dos outros e não ofendê-los, porque isso sim são represálias ditatoriais. E nós não vivemos em ditadura. Viver em ditadura é muito mau. Eu vivi, eu era jovem, mas vivi. E digo-vos, sempre me senti livre, porque o meu pensamento sempre foi o da liberdade. Eu, com esta iniciativa, com a qual eu me permito cumprimentar os professores que tiveram essa iniciativa, o Sr. Presidente da Assembleia que teve essa iniciativa e vocês que tiveram a coragem de vir aqui hoje fazer discursos lindos, discursos cívicos, de preocupação, saber o que é solidariedade, igualdade, liberdade. Vocês demonstraram que de facto sabem o que é, mas há pessoas que não sabem. Há pessoas que fazem um seguidismo cego, político. Vêm para aqui apenas para fazer política. Política todos nós fazemos no dia-a-dia. Mas a educação começa-se em casa e na escola. E nós temos uma boa escola. Vos garanto que vocês podem ter orgulho na escola que têm. Porque a minha filha andou nesta escola e foi uma menina que teve princípios, estudou e teve bons resultados, mas acima de tudo, nunca ficou cega pelo seguidismo político. Nunca vão em partidarismos. Vão sempre no interesse do que é a vossa terra. Defendam sempre os princípios que hoje vocês aqui defenderam. Solidariedade, igualdade e liberdade. Se vocês respeitarem isso e se praticarem isso no dia-a-dia, eu tenho a certeza que é isso que os vossos professores vos ensinam, vocês serão perfeitos. E vocês estarão aqui, mais tarde, nesta Assembleia, a defender os interesses da terra. Porque hoje foram dito aqui coisas que são profundas mentiras. Acusar-nos, a nós que nada fazemos pela conservação da nossa demografia, da fixação de pessoas. Pois saibam que desde que estamos no Executivo, na governação, não perdemos gente digamos, na mesma proporção como se perderam nos 16 anos anteriores. Porque as pessoas não podem esquecer que o nosso primeiro-ministro na altura, Passos Coelho, mandou emigrar os jovens. E nós perdemos população jovem como nunca. E agora têm a coragem de vir aqui a dizer que nós não fizemos nada para fixar jovens. Não é assim que se faz política, meus amigos. E é assim, eu vou e convido-vos a todos a assistirem à nossa Assembleia Municipal do dia 28, onde eu vou apresentar contas e onde vou mostrar números
que mostram o que é uma boa governação e o que não é uma governação desejável para nós. Vamos fazer essa comparação. Porque não basta vir aqui num dia em que o dia é vosso, é o dia da jovem Assembleia. Vir aqui fazer política é muito feio, muito feio. Façam-no no dia 28. Nesse dia, vamos então fazer um combate político. Ficam desafiados. E vocês, meninos, aconselho-vos a assistir, porque não basta ouvir, basta ver resultados, e é isso que nós fazemos. Foi aqui falado em transparência. Sim, senhora, nós queremos transparência. Falaram-se em concursos viciados, pois eu digo-vos uma coisa, nós herdamos uma Câmara com muita gente que entrou por favores, e nós fazemos concursos transparentes. Pode haver situações em que, em igualdade de circunstâncias, nós conhecendo as pessoas e os júris, nisto eu faço questão de que sejam realmente transparentes também e neutrais, havendo pessoas que nós conhecemos, é natural que nós possamos acreditar mais em igualdade de circunstâncias das pessoas que nós conhecemos. Se temos uma pessoa que trabalhou para a Câmara 18 anos, não vamos arriscar uma pessoa que nós não conhecemos de lado nenhum que aparece pela primeira vez num concurso. Se têm 18 valores as duas, quem é que vamos escolher? Aquelas que nós conhecemos que são um bom elemento. E posso-vos dizer que tenho orgulho nos elementos que escolhemos nos últimos anos para a Câmara. São realmente profissionais competentes. Eu ainda hoje, no meu discurso de 25 de Abril, disse isso. Eu gostaria de estar rodeado de uma equipa de gente competente, gente que nos protege e gente que se dedica e se empenha. É isso que nós precisamos. O nosso território só será um território desenvolvido se nós pugnarmos pelo mérito. E é isso que nós queremos. Mas também queremos igualdade social. Para aqueles que, infelizmente, não têm condições para ter um emprego, nós queremos proporcionar-lhes de alguma forma emprego. Mesmo que seja provisório, e as pessoas têm que entender isso. Havemos de criar condições para que esse emprego seja um emprego estável. Queremos estabilidade para as pessoas. Eu hoje também disse isso no discurso. Eu quero que as pessoas todas tenham um porto de abrigo, que tenham formas de sustentabilidade. Infelizmente, não podemos contemplar toda a gente. Há sempre alguém que vai ficar descontente, mas tentamos fazer o nosso melhor dia a dia. E é isso que eu quero que se faça. É isso que eu peço ao Executivo, é isso que eu peço aos funcionários da Câmara. E é isso que eu peço também aos meus colegas vereadores sem pelouro quando temos reuniões de Câmara. Pensamos sempre e agimos quase sempre de forma unânime pelo melhor do nosso Conselho. É assim que deve ser feita a política. Isto é que é política. Não é vir aqui dizer umas palavras gratuitas que as pessoas até podem acreditar. Mas comigo eu não vou ceder. Eu vou estar aqui sempre para contradizer aquilo que dizem que são falsidades. Portanto, temos uma coisa a fazer, é ver o que fizemos nos últimos 5 anos, 6 anos, se quiserem, e vão verificar qual é o nosso percurso. Eu vou ter o prazer de vos mostrar isso aqui em público e transmitir também pela Onda Livre o que é que foi o nosso exercício nestes anos. E depois comparem com os 16 anos anteriores. Preocupem-se com isso, com o que o vosso partido fez. E não venham para aqui falar gratuitamente. Portanto, desculpem estar irritado que eu tenho, mas como alguém que está aqui nesta sala hoje dizia, quem não se sente não é filho de boa gente. E por acaso uma palavra e uma frase bem dita. Eu estou aqui para defender os interesses do nosso Conselho. Eu quero que vocês tenham a melhor imagem dos políticos. Não dizer o que aqui hoje foi dito, que os políticos estão mal preparados. Por estarem a dizer isso, estão a considerar-se também eles mal preparados. E a preparação da política, sabendo o que é política, e todos nós somos políticos, a política faz-se em casa e faz-se na escola. Os princípios que nos ensinam nas escolas e os princípios que nos ensinam em casa é que fazem de nós bons meninos e depois bons adultos. Não é andarmos por aí, liberdade não é andar por aí, nós a fazermos obras todos os dias e nesse dia à noite estarmos a destruir aquilo que foi feito, porque somos todos nós que trabalhamos para isso. Isso não é liberdade. A liberdade é educação. Educação e aplicá-la, respeitando sempre o espaço uns dos outros. Por isso eu peço-vos, continuem nesta Assembleia Municipal Jovem a defender os interesses da nossa terra. Nunca pactuem com seguidismos políticos, nem do meu partido, nem dos outros.
Façam a política que é a política ideal para a nossa terra. Isso é que é bom. Portanto, quero-vos cumprimentar pelos discursos que aqui vocês fizeram, porque eu vinha aqui apenas fazer os vossos elogios, mas fiquei tão magoado com o que aqui foi dito, que foi um momento triste. Mancharam o vosso tempo. Hoje era o vosso dia. Quiseram vir estragar o vosso dia? Lamento que assim fosse. Só vos quero dar os parabéns, que é isso que eu aqui vinha fazer. Excelentes discursos. Todos os discursos muito bonitos. Do Vasco, da Raquel, da Beatriz, enfim, de todos, da Telma. Vocês fizeram discursos lindíssimos. Lindíssimos. E foram manchados. Os senhores professores fizeram excelentes discursos também. Muito obrigado. Porque isso significa que vocês estão a dar bons princípios aos alunos. Portanto, quero que vocês continuem o vosso mandato com excelência e da mesma maneira como hoje aqui estiveram. E pensem só numa coisa, os políticos não são todos como aqueles que vos dão maus exemplos. Também há bons políticos. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Caros jovens deputados, ninguém vai manchar este dia. Este dia é vosso. E de ter muitos mais dias como este ao longo do tempo. Porque este projeto ninguém vai parar. Hoje são vocês, amanhã serão outros, e depois outros, e depois outros, e depois outros. E isto, sendo um projeto cívico, um projeto que educa, vocês com certeza vão ser, no futuro, bons políticos. Porque é isso, nós precisamos de bons políticos. Já os gregos diziam que a política é a atividade mais nobre, humana, do homem. Isto porquê? É a política que gere a coisa pública. É a política que gere tudo o que nos rodeia. E é por isso que eu apostei tanto nesta Assembleia Jovem. Mas falou-se aqui muito de liberdade. Hoje é dia de liberdade, não há dúvida. Foram uns militares que resolveram um dia acabar com 50 anos de obscurantismo que já se viu. E foram diferentes em Portugal todos os outros do mundo. Aqueles, como dizia a senhora professora, foram desprendidos, entregaram o poder ao povo. E o nosso povo, até hoje, tem sido exemplar em gerir a coisa pública, em escolher os seus representantes para gerir a coisa pública. Mas a liberdade, como dizia o José Régio, e eu vou evocar aqui no Cântico Negro, não é só dizer sim, senhor. A liberdade também é dizer não. E ele tem, no Cântico Negro, começa por dizer o seguinte: vem por aqui, dizem-me alguns, eu não acrescento mais nada, só vou dizer aquilo que ele responde. Não, não vou por aí. E a liberdade é isso mesmo. Ter a coragem de dizer não. Por exemplo, à xenofobia. Todos nós somos cidadãos do mundo. E o sítio onde vivemos é a nossa pátria. Dizer não à manipulação e à violência contra as crianças, os jovens, as mulheres, as pessoas frágeis. Isso também é liberdade. É liberdade dizer não à guerra, que tira os pais dos filhos e os filhos dos pais. Isso é liberdade. É liberdade também dizer não ao totalitarismo, dizer não ao populismo. Porque vejam, o populismo é, no fim de contas, aquilo que pode alterar toda uma sociedade. E sabem porquê? Porque o populismo diz-nos, vem por aqui com olhos doces, vem por aqui e com palavras
mentirosas, mas bonitas, e nós só temos que dizer: não, não vamos por aí. Nós vamos por onde nos levam os nossos próprios passos. Isto dizia o José Régio. Portanto, eu espero que a liberdade para vocês seja uma forma de estar em sociedade, de viver solidariamente com os outros, de respeitar a igualdade dos outros. Espero que este projeto vos ensine isto e o possam transmitir aos vossos colegas para eles continuarem o lindo trabalho que vocês estão a fazer. Muito obrigado. Eu queria agradecer à Câmara Municipal por ter aceitado este projeto da maneira que o aceitou, à Assembleia Municipal por ter participado ativamente nele. Queria agradecer ao público, aos pais que aqui estão, aos senhores professores que se empenharam, como eu também fui professor, pensava que ia acontecer, à escola, por ter dado possibilidades que este projeto avançasse, e agora quero cumprimentar o público que aqui esteve, todo ele, a comunicação social, a nossa Rádio Onda Livre, e cumprimentar todos aqueles que tiveram o gosto, porque isto é o gosto, não é? A paciência de ouvir os discursos tão bonitos destes jovens deputados. Muito obrigado a todos. Dou por encerrada esta primeira reunião da Assembleia Municipal Jovem. A segunda será em novembro. E toda a gente vai ver que eles nos vão surpreender outra vez. Muito obrigado. Termina assim esta primeira reunião de Assembleia Municipal Jovem de Macedo de Cavaleiros. Tivemos a oportunidade de ouvir aqui várias intervenções. Os jovens deputados também interviram, abordando nomeadamente alguns dos lemas de abril: solidariedade, igualdade e liberdade. Foram então os temas que marcaram os discursos dos jovens deputados em representação de todos eles, que são 31 e que hoje estiveram aqui presentes nesta primeira reunião de Assembleia Municipal Jovem de Macedo de Cavaleiros. Na próxima sexta-feira, dia 28, terá lugar a segunda sessão da Assembleia Municipal, não jovem, mas sim a Assembleia Municipal de Macedo de Cavaleiros, reunião esta onde vai ser feita a votação do relatório de contas do exercício autárquico de 2022. Nós pomos então um ponto final nesta nossa transmissão. Já de seguida aqui no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros vai decorrer o concerto pela Liberdade com a Banda Filarmónica do Brinço. Tenha a continuação de um ótimo feriado e até amanhã. Assembleia Municipal de Macedo de Cavaleiros.